Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Boa noite, amada igreja, Primeira Igreja Batista no Setoró, e também aos nossos amados irmãos e amigos que estão em outros lugares fora de Brasília, também por toda Brasília e até fora do Brasil. Para nós é um privilégio ser usado por Deus para abençoá-lo. Que Deus fale ao seu coração. Eu louvo ao Senhor porque Ele tem falado ao nosso coração, e isto é confortante, saber que o Senhor é quem conduz, pois Ele é o dono da igreja. Eu gostaria de lembrar os amados que é necessário que nós sejamos fiéis na entrega dos dízimos e ofertas. Nós cremos que em obedecendo a palavra do Senhor, Deus cuida, com certeza. Nada nos tem faltado por entregar ao Senhor aquilo que é dele. E nós chamamos a atenção dos irmãos para que não deixe de fazê-lo, porque os compromissos financeiros da igreja continuam os mesmos. Então contamos com a fidelidade dos irmãos. Também contamos com a boa vontade, contamos com o amor dos irmãos para com o próximo, trazendo até a igreja, ou então ofertando para que nós compremos e montemos cestas básicas para abençoar muitas famílias. O corpo diaconal de nossa igreja, sob a liderança do irmão Silvio nessa área, ele e a sua esposa Ana têm montado muitas cestas básicas a partir do momento em que as ofertas chegam a eles. E louvado seja Deus, porque muitas famílias têm sido alcançadas por este ato de amor da nossa igreja. A nossa igreja tem por sinal, tem como tema amar. E de fato, não é à toa que tem esse coraçãozinho no PIBSO. Também queremos lembrar aos irmãos que às quartas-feiras nós temos tido uma sala de oração. O nosso irmão Lucas, ou então o irmão Sheiston, tem disponibilizado um link para que os irmãos acessem a sala de oração. E se você não puder comparecer a esta sala de oração online, você pode mandar o seu pedido de oração pelo WhatsApp do irmão Carlusso. Se você não tem o WhatsApp do irmão Carlusso, o diácono Carlusso, que é o líder da oração em nossa igreja, os irmãos poderão mandar para mim, e eu então repasso para o nosso irmão Carlusso. Que Deus possa continuar
abençoando a nossa igreja. Tem sido um prazer estar à frente deste rebanho. Deus tem trabalhado profundamente em nós. E que Ele continue, que nós continuemos a dar a Ele a devida glória, pois Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o nosso sumo pastor. E eu quero também parabenizar os queridos papais que hoje tiveram o seu dia. Que Deus possa dar a você, papai, sabedoria dos altos céus para educar os seus filhos no caminho do Senhor. Que Deus nos abençoe para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos nesta noite falar sobre um grande vazio no coração de Deus. Exatamente isso. Hoje falaremos sobre um vazio no coração de Deus. Nós vamos ler primeiramente Isaías capítulo 31, de 1 a 3. Logo após então estaremos orando para ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos então ler Isaías capítulo 31, de 1 a 3. Assim lemos: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, dependemos da tua direção, dependemos do teu mover, dependemos, Senhor, de que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa abençoar os nossos ouvidos para que estejam abertos, o nosso entendimento para que alcancemos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Receba, Senhor, a nossa adoração. Fala, Senhor, de maneira que algo em nós seja mudado, que cresçamos, que possamos, ó Deus, ter um coração contrito, arrependido, que possamos, ó Pai, ter um coração ensinável, que o Senhor possa usar a nossa boca e falar, Senhor, a nossa mente, falar a todo o nosso ser de uma forma completa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um dos que estão nos ouvindo nesta noite, que haja salvação, que haja um despertar para uma vida contigo, uma vida de compromisso. Assim, ó Pai, nós oramos, sabendo que o Senhor nos ouve e sabendo que o Senhor nos atende, em nome de Jesus. Amém. Um grande vazio no coração de Deus. Este é o tema da mensagem desta noite. Sabe aquele vazio que nós, pregadores, normalmente dizemos que há dentro do coração do homem, que é exatamente do tamanho de Deus? Que enquanto o homem não se render ao Senhor da vida, esse vazio permanece? Pois bem, Deus espera por esse encontro, ou pelo reencontro com você. Sim, quantas vezes nós não temos o relacionamento esperado pelo próprio Deus, nós quantas vezes ignoramos, nós quantas vezes, por distração ou até mesmo por ignorância, não temos um relacionamento
com o Senhor Deus e Ele espera que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. Deus deseja ter um relacionamento conosco. E esta é uma realidade desde o princípio de todas as coisas. Estão lembrados do texto em Gênesis capítulo 3, verso 8, que nos dá a informação de que Deus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia? Deus sempre vindo ao coração do homem, ao encontro do homem. Deus sempre querendo uma aproximação, mas infelizmente, por conta do pecado, sempre nos afastamos dele. Agora, pior do que não ter esse relacionamento com ele, é o de abandoná-lo, o de dar as costas para ele, de trocá-lo por outra coisa qualquer, que era exatamente o que o povo de Israel estava fazendo ao buscar no Egito por socorro, segundo este texto que lemos logo no início desta palavra. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros porque são muitos, e nos cavaleiros porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Sabe qual é o nome disso? O de buscar socorro em outra coisa, em outro alguém e deixar o Senhor de lado? O nome disso é traição. Falando de traição, não tem como não lembrar do profeta Oséias. É uma história muito interessante deste livro de Oséias. Oséias foi um profeta que viveu numa época em que o povo de Israel estava se prostituindo, ou seja, se entregando a outros deuses, se corrompendo. Quando nós deixamos Deus de lado e buscamos outros deuses, quando nós direcionamos a nossa glória para uma outra coisa qualquer e não para Deus, isso se chama traição e também se chama prostituição, espiritualmente falando. Como então Deus levaria a sua mensagem de amor a um povo que não estava inclinado a lhe dar ouvidos? O povo estava indo de mal a pior. O povo estava ignorando o próprio Deus. O povo estava trocando Deus por outros deuses. Como Deus então iria alcançar este povo? E então Deus encontra uma solução. Foi de deixar que o profeta Oséias fosse o seu próprio sermão. Oséias se casaria com uma mulher impura, uma prostituta, amando-a inteiramente. Deus deu a ordem ao profeta Oséias: case-se com esta prostituta. Esta era a mensagem que Deus estava a anunciar ao seu povo. Oséias que iria atrás dela, trazendo-a de volta toda vez que se desviasse. Em resumo, Oséias tinha de mostrar seu próprio amor a Gomer, que era o nome da mulher com quem Oséias casou, sua esposa, do tipo de amor que Deus tinha por Israel. Muito interessante essa história. Mesmo ela sendo impura, mesmo ela procurando outros, Oséias deveria amá-la a todo custo e buscando-a quantas vezes fossem necessárias. E Deus então, dizendo assim: mesmo que vocês, povo meu, estejam se prostituindo, eu quero vocês de volta. Mesmo que o homem dê as costas para o Senhor Deus, este o aguarda ansiosamente. Entenda uma coisa: melhor é que nos arrependamos
e voltemos para Ele. Quantas vezes nos afastamos do Senhor e Ele espera ansiosamente pelo nosso retorno. Que em nome de Jesus haja arrependimento, que haja um conserto. Voltando a falar um pouco sobre traição e adultério, deixemos bem claro o paralelo que está sendo feito. Primeiro, a Bíblia faz referência ao adultério espiritual quando nos corrompemos, envolvendo-nos com outros deuses, deixando-o de lado, materializando assim a traição. Nesta semana, lendo o livro de Provérbios, no dia 5, lendo o capítulo 5, eu quero ler para os irmãos na versão NTLH, que diz assim, numa linguagem de hoje: Filho, presta atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como o mel, e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Essa mulher não anda na estrada da vida, ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Agora escute, meu filho, e não esqueça o que eu estou dizendo. Afaste-se desse tipo de mulher. Não chegue nem perto da porta da sua casa. Você ficará gemendo no seu leito de morte, enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído, pouco a pouco. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos, nunca aceitei conselhos de ninguém, não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado, morre porque não se controla. A sua loucura o levará à cova. Provérbios 5, pulando alguns versículos, dos versos 1 a 23. Por conta dessa comparação, chegamos à conclusão que é prejuízo, ou melhor, muito prejuízo, deixar Deus de lado. Assim como o homem que se envolve com uma mulher prostituta, o homem que se envolve com amores fora do casamento, praticando o adultério, praticando a destruição, será uma destruição para a sua vida. Assim o paralelo é quando nós deixamos Deus, adulterando assim, espiritualmente falando, trocando Deus por outros deuses, é derrota na certa, é prejuízo total. No início, para os que querem curtir o mundão, tudo é doce como mel e suave como azeite. Mas com o passar dos anos, lhes restarão amargura e sofrimento. Não vale a pena buscar fora de Deus a ajuda que precisamos. No capítulo anterior de Isaías, que lemos logo no início, ou seja, no capítulo 30 de Isaías, também os 3 primeiros versículos, Deus anuncia o fim que Israel terá por deixá-lo de lado. Veja o resultado. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca,
para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito? Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Desculpa. Não vale a pena teimarmos em nos manter longe de Deus. É um ato de loucura permanecer longe de Deus. Mas o interessante é que mesmo no Velho Testamento, quando a lei é que prevalecia, na verdade, Deus já desde o Velho Testamento, cheio de graça, esperando pacientemente o retorno do seu povo. Veja o que nós lemos lá em Isaías capítulo 30, verso 18, que fala sobre esta paciência de Deus, que fala deste amor profundo de Deus para com o seu povo. Assim nós lemos 30, 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele confiam. Quanto mais demorarmos em nos arrepender e de voltar para ele, só iremos perder o tempo precioso, nos desgastando e se acabando no pecado. Não duvide, o pecado desgasta até levar o homem à morte. Volte para Jesus enquanto há tempo. Termino a palavra de hoje dizendo aos que estão no caminho e também aos que se desviaram do caminho. Primeiro, aos que estão no caminho, não se deixem ser encantados pelo mundo. O mundo realmente é atrativo. O mundo é cheio de fantasias. É cheio de prazeres momentâneos. Não se deixem ser encantados pelo mundo, abandonando o Senhor Deus, traindo-o. E aos que se desviaram, voltem enquanto é tempo. Não importa o quanto está envolvido com o pecado. Não importa o que você já fez. O Senhor Deus o quer de volta. Que Deus possa falar ao seu coração acerca desta verdade verdadeira, comparando o ato de abandoná-lo como uma traição, como o adulterar-se, envolvendo-se com o mundo, mas Deus, mesmo com toda a nossa imundície, Ele nos espera de volta como um homem apaixonado pela sua esposa, mesmo ela sendo uma prostituta. A exemplo do profeta Oséias. Deus tem paciência, porque Deus sabe do valor que temos. Nem sempre nós mesmos temos consciência disso. Às vezes nós achamos que não tem mais jeito, que não tem mais como voltar atrás. Olha, para Deus nada é impossível. Deus pode perdoar qualquer pecado. Deus pode trabalhar na sua vida de maneira que Ele muda a sua história. Deus tem o poder para reeditar a sua história. Creia nisso, arrependa-se e volte para Ele. E você que está firme, mantenha-se firme. Não se deixe ser envolvido pelas delícias do mundo. Um mundo que aparentemente é vantajoso, mas no fundo é só morte, é desespero. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, suplicamos a Tua graça, o Teu perdão, a Tua ajuda. Que o Senhor nos convença do pecado, da justiça, do juízo. Que o Senhor possa nos dar coragem para romper com o pecado. Que o Senhor nos conceda a graça, a sabedoria de entender que vale a pena romper com o pecado e voltar para Jesus. E de se manter firme em Cristo, sendo fiel a Ele, obediente, querendo honrá-lo, amá-lo a qualquer custo, a qualquer preço, ter o temor do Senhor em nossos corações,
Nos ajude, Senhor, a entender isso. Fala, Senhor, conosco. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. Graça de Deus nosso Pai, que a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja aqui presente e com todo Israel espiritual do Senhor espalhado por todo o planeta Terra, hoje e para todo sempre. Amém.